O Senhor vence a morte. O Senhor Jesus, que inspirou tanto Francisco, que dele fez um exemplo para todos nós, ao ponto de que recebeu as chagas de Cristo, seu mestre e guia. Unamos todas as nossas intenções e vamos colocar no altar de Deus. Mas para isso vamos iniciar a nossa Santa Missa cantando o sinal de nossa fé. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Senhor, Deus pleno de amor. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, irmãos, vamos agora pedir perdão a Deus para bem celebrarmos esta Eucaristia, no qual nós estamos e colocamos nossa vida, nossa caminhada. Senhor de infinita bondade e compaixão, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Morreste na cruz pelos nossos pecados, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, fonte de amor e misericórdia, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora glorificamos a Deus cantando. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Vossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Senhor nosso Jesus,
Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus. Atendei nossos pedidos, glória a Deus. Atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade de vossa ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos do século. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, e a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez. Na terra dos judeus e em Jerusalém, eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós.
Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo. Então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal.
nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prometo que no próximo ano não vai ter tanta procissão, tá bom? Quando o padre chega assim, chega animado, né? Próximo ano, vamos cortar pela metade. A Socorro disse que não ia nenhuma, acabou indo todas. Não foi, Socorro? Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria mais uma vez poder celebrar convosco, estar mais uma vez reunidos aqui, principalmente neste dia. Não porque nós guardamos uma devoção franciscana, não só por causa, aliás, do ano jubilar do Senhor, no qual nós escolhemos dentro dela abrir o nosso ano jubilar franciscano. E aí unimos duas alegrias. Primeiro, de entrarmos numa expectativa de algo maior, daquilo no qual muitos de nós sonhamos, principalmente nós de comunidade. Nós sonhamos com uma comunidade sempre melhor, que evolui, que cresce, principalmente no segmento do Evangelho. É isso que nós buscamos, seguirmos o Evangelho. E dentro de uma perspectiva, de um caminhar, de um peregrinar, de uma construção, meus irmãos, o ápice de uma comunidade é tornar-se paróquia. E nós escolhemos justamente o domingo de Páscoa para unirmos esta ideia, esse propósito da abertura do ano jubilar, com a ressurreição do Senhor, para demonstrar que nossa fé, a fé no qual nós guardamos dentro da comunidade, é uma fé pascal. A razão de nossa existência cristã, meus irmãos, está na Páscoa do Senhor, da passagem de Jesus desta vida, na vida no qual ele assumiu, da humanidade no qual ele assumiu, para
a totalidade de sua divindade, não deixando a humanidade de lado, mas sendo Deus e homem no céu, assim como ele foi Deus e homem na terra. Jesus não é um morto-vivo. Jesus ressuscitou, ganhou vida de novo por seu poder. E além disso, meus irmãos, libertou aqueles no qual não viram a alegria de Israel, no qual o próprio Simeão no templo viu, quando pegou o menino nos braços e disse: agora podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação em Israel. Ora, meus irmãos, desde Abraão, aliás, desde Adão, passando por todos os patriarcas e profetas, eles sempre sonharam em viver no qual nós estamos vivendo, a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor. Agora, Padre, todos os anos nós repetimos a Páscoa. Todos os anos é a mesma coisa, só muda ano A, ano B, eu não sei. E às vezes muda a cara do padre. Os cânticos são o mesmo, o povo é o mesmo. Mas vejam, meus irmãos, tudo isso a igreja guarda como um depósito de memória pedagógica e didática para nós. Existe uma pedagogia nisso, meus irmãos, da memória viva, de relembrarmos aquilo no qual está para nós como existência de nossas almas. Ao repetirmos os gestos, meus irmãos, ao repetirmos tudo aquilo no qual os nossos antepassados fizeram, nós confirmamos as futuras gerações da igreja. As futuras gerações da igreja na Páscoa. Esses meninos que estão correndo aí, brincando, não têm consciência ainda da importância litúrgica, da centralidade da fé, mas já estão sendo encaminhadas por nós, dentro da comunidade, vivendo na comunidade, experimentando, meus irmãos, da união fraternal dos irmãos que se reúnem em assembleia para celebrar a Eucaristia, a Páscoa do Senhor. Daqui uns anos serão eles que irão assumir a nossa comunidade. Nós vamos passando e a Páscoa vai sendo celebrada ano a ano como uma pedagogia cristã da memória, do memorare da vida no qual Cristo nos concedeu por sua morte e ressurreição. Essa é uma verdade de fé. E tudo isso, meus irmãos, tem um pleno sentido quando nós unimos-nos num propósito maior. E o propósito maior nosso é fazer com que o Evangelho chegue até os confins do universo. Mas, Padre, nós não bradamos ao mundo, não saímos de porta em porta, batendo em porta, mas o testemunho de fé, meus irmãos, que nós guardamos vai para além da propaganda, boca a boca ou porta a porta. Vai para o testemunho de fé que nós damos na nossa comunidade, não só religiosa, comunitária, eclesialmente, mas na nossa comunidade de todo o bairro Angelim. Quando nós saímos às ruas, meus irmãos, em procissão, não é porque o padre gosta de caminhar, não. É para demonstrar que nós acreditamos naquilo no qual celebramos dentro de quatro paredes. Porque é muito fácil nós ficarmos aqui entre quatro paredes, no conforto. No conforto nem tanto, porque está um calor danado. Mas ficarmos sentados, ouvindo. É como se estivéssemos ainda no monte, né? No monte, onde Pedro quis fazer uma tenda para ali ficar, porque achou muito bom. Quando nós nos esforçamos para propagandear, testemunhar com nossas vidas, sair pelas ruas gritando que o Senhor ressuscitou, e que nós abrimos esse ano jubilar, estamos demonstrando para a comunidade do Angelim que nós somos e estamos aqui. Nós somos e estamos aqui. Nós somos o povo de Deus, a Igreja Católica, a comunidade de fé, a comunidade dos batizados, daqueles que se reúnem para celebrar o Cristo vivo na Eucaristia. O Cristo vivo na Eucaristia. Ele é Deus na Eucaristia, que se dá em alimento por nós, que se dá em alimento para nós, como mistério do amor que Ele tem por nós, meus irmãos. Agora vejamos como é belo a nossa fé, que tem esta pedagogia da memória afetiva e efetiva de Cristo no meio de nós.
os símbolos, os gestos, tudo aquilo que guarda a fé, tudo aquilo, meus irmãos, que faz com que nós possamos nos reunir em torno do altar do Senhor. O propósito, meus irmãos, maior da nossa fé e da nossa existência cristã se faz no altar da Eucaristia. Se faz no ouvir da palavra, mas principalmente no altar da Eucaristia. O altar de Deus, meus irmãos, é o lugar mais sagrado da igreja. Ele é simples, de madeira de cedro, talhado, mas aqui se faz o que o mundo, meus irmãos, não acredita tanto mais quanto o dia acreditou. Mas nós acreditamos, nós guardamos a fé pascal. Meus irmãos, desde a quinta-feira nós estamos celebrando o amor de Deus por nós, em gestos. Começamos com com o lava-pés, o serviço. O sacerdote que se fez de Cristo, lavando os pés dos homens da comunidade, chamando os homens para estar com ele, ceando a ceia do Senhor, no qual Jesus entregou-se. E o evangelho daquele dia nos lembrava, meus irmãos, não da didática, vamos dizer assim, ou da narração da constituição de Cristo, enquanto isto é meu corpo, isto é meu sangue, porque foi na leitura de Paulo. Mas lembrou o evangelho do gesto de serviço que Jesus fez ao lavar os pés dos seus discípulos, fazendo com que nós nos lembremos que, antes de tudo, a fé cristã, a fé católica, é uma fé de serviço. É uma fé de serviço. Amanhã é folga do padre. É folga do padre. Muitos sacerdotes botam, inclusive, no status dele assim: um padrezinho, né, deitado numa rede com água de coco, né, dizendo bem grande: é folga do padre. Tudo bem, é folga do padre. Mas o sacerdote tem que descansar, é claro. Mas não pode se esquecer que ele é sacerdote todos os dias. Todos os dias. Amanhã eu vou rezar uma missa na comunidade de Santa Rosa. Era minha folga. Aliás, é minha folga amanhã. Vou rezar por uma membra da comunidade que há 6 meses partiu. Isso faz com que, meus irmãos, lembremos algo muito interessante. A fé em Cristo, meus irmãos, a sua Páscoa e a nossa Páscoa se darem nossa passagem deste mundo para o outro. São Francisco morreu do dia 3 para o dia 4. Seu trânsito é 3, 4 se comemora a sua morte, a sua Páscoa, porque ele passou deste mundo para o outro. Jesus comemora-se a sua ressurreição, a sua vida, não é mesmo? A sua Páscoa, a sua passagem da morte para a vida eterna, do sábado para o domingo. A nossa Páscoa, meus irmãos, no qual nós comemoramos, é a passagem de nossa vida para outro mundo. Mas, padre, o senhor já está falando de morte? Eu não quero ir tão cedo. Também não. Mas entendam, meus irmãos, que a Páscoa em nossas vidas é uma transformação, até chegarmos à maturidade de compreendermos aquilo no qual nós já existimos, nos movemos e temos a vida eterna. Eu me lembro aqui, assim, quando me ordenei, em uma comunidade lá na Grécia, para não dizer o nome, né, que uma senhora já bem idosa me chamou para fazer a confissão. E ela fez a confissão geral. Ela lembrou dos pecados desde a infância até os atuais. E ela me chamou assim para perto dela, segurou meu braço: e agora o senhor vai me escutar. E eu suava, já estou suando, acabando aqui pelas bicas, suando pelas bicas. E essa véia arrochou em pecado. Ela se preparou, disse tudo. E ela disse no final: se me esqueci de um, eu peço perdão perante o Senhor, que é sacerdote, a Deus. E eu peço que o Senhor me absorva de minhas penas temporais. Olha lá,
Ela disse: de minhas penas temporais. Você sabe o que é pena temporal? É os pecados no qual nós não confessamos que iremos pagar na vida eterna, no purgatório. Por isso que quem entrar nessa igreja jubilar franciscana, na quinta-feira santa, aliás, na quinta-feira, dia de adoração, confessar-se, participar da missa e da adoração e receber a bênção do Santíssimo, tem perdão de suas penas temporais, indulgência plenária, dada pelo Papa. Sabiam disso? Não? Pois é, eu esperei até o ano jubilar, a abertura do ano jubilar, para vos informar. Na quinta-feira santa, a partir deste domingo, na próxima quinta, quem aqui me procurar para se confessar, participar da Santa Missa e receber a bênção do Santíssimo, recebe indulgência plenária dos pecados que nós não nos lembramos, cometemos e não nos lembramos, e vamos pagar na eternidade, lá no purgatório. Sabe por quê? Porque aqui muitos de nós vai para o céu direto. Eu tenho uma esperança que vou para o céu, mas eu já tenho certeza que já serei chamuscado do purgatório, porque sou batizado, acredito em Cristo, me confesso, sou sacerdote. Além de tudo, acima de tudo, sou cristão. Agora me lembrei do padre que perguntou, outro padre, disse assim: padre, como é que faz para ser padre, ter jeito de padre? Aí o outro padre olhou para ele e disse assim: primeiro você tem que ter jeito de cristão, tá? Primeiro nós temos que ter jeito de cristão. A indulgência plenária, meus irmãos, é concedida em todas as igrejas dedicadas a São Francisco do mundo inteiro, por causa do ano jubilar franciscano. E hoje nós abrimos. Espero que muitos de vocês venham até mim, me procurem, para confessar na quinta-feira, ficar para a missa, adorar o Santíssimo Sacramento e ir embora, perdoado de suas penas temporais. Padre, mas aí eu vou cometer outras penas temporais que eu quero viver muito, e vou viver muito, graças a Deus. Mas, meus irmãos, de exercício em exercício, nós vamos nos purificando para o bem. Vamos nos convertendo mais um pouco. É uma alegria, meus irmãos, podermos abrir este ano jubilar franciscano em nossa paróquia, principalmente por causa da Páscoa. E os sinais visíveis de nossa fé estão aqui no Círio Pascal, na igreja bem decorada, em tudo que fazemos, meus irmãos, nesses dias, nesses 50 dias no qual nós iremos vivenciar a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor. Mas para o padre não ficar apenas em conversa mole e não falar sobre o Evangelho, vamos falar um pouco sobre este Evangelho tirado de João. Este Evangelho tem o mesmo sentido do Evangelho de ontem de Mateus. É o mesmo relato, só que de forma diferente. Aqui, de novo, são as mulheres testemunhas. Por quê, padre? Porque são as mulheres as que não abandonaram Jesus. Por isso elas são maioria na igreja. Apesar de que tem, graças a Deus, um bom número de homens nesta nossa comunidade. Porque tem lugar aí que eu só vejo as veinhas. Não vejo nenhum veinho. Só vejo as senhoras. Melhorou? Que veinha? Que tem gente que se invoca. Tem mulher que se invoca. Tinha uma lá no Mocambique que chamava de véia, ficava zangada. Teve uma que abandonou a igreja porque eu chamei ela de veinha. A Rosário não se importa se chamar ela de veinha. Muito bem. Eu falo assim com carinho, porque meus irmãos e minhas irmãs, são essas mulheres. Ai, se não fosse delas, o que seria do padre, o que seria da igreja? Porque homem é bicho fraco, entendeu? Homem é bicho fraco. Mas graças a Deus tem muito homem aqui, e homens bons na nossa comunidade. Vejamos, meus irmãos, elas são as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque elas sempre foram companheiras de Jesus. Sempre foram companheiras de Jesus. Aonde Jesus ia, tinha mulher. Tinha mulher junto. E parece que é uma coisa: aonde o padre vai, as beatas vão atrás. Isso é muito bom, eu gosto. Gosto muito. Vejamos. Elas vão
veem a situação no qual o túmulo do Senhor se encontra e correm, com medo, é claro, para ir dizer ao líder da comunidade dos apóstolos, Pedro, e o discípulo amado João. Era João o discípulo amado? Era João o discípulo amado? Não sei. Segundo o Evangelho, o discípulo amado, meus irmãos, não tem nome, ele é só amado. Agora, Jesus dizia, em outra parte do Evangelho, que Jesus amava João, porque João era o mais novo de todos, era o adolescente entre eles, e Jesus gostava. É como eu gosto desses meninos aqui, ó, dessas moças, desses rapazes. Talvez o discípulo amado não seja João, mas havia um discípulo amado, e vamos dizer e acreditar que é João, que pode ter outra versão. Há uns exegetas que dizem que era João, outros dizem que não. Mas em João, no Evangelho de João, meus irmãos, há um sentido figurado e alegórico de que o discípulo amado pode ser você. Por quê, meus irmãos? Porque o discípulo amado não tem nome, e nós somos todos os anos testemunhos fiéis do Evangelho e testemunhos fiéis da Páscoa do Senhor, da ressurreição do Senhor. Vejam, ele chega primeiro porque era mais novo, ele corre primeiro. Pedro vem atrás porque já era um homem de certa idade. Mas ele não entra no túmulo, ele olha para dentro e espera Pedro chegar. Por quê? João quer dizer que Pedro tem a predileção dentro do colégio apostólico, ou seja, dentro dos discípulos, Pedro era o líder. E ele esperou que Pedro entrasse e desse testemunho primeiro da ressurreição. E diz o Evangelho que Pedro viu as faixas de linho de um lado e o pano que cobria a cabeça do Senhor, dobrado ou enrolado em um lugar à parte, como aquele que se levantou, tirou de si, dobrou, para demonstrar que ali ele passou. Ali ele passou. João quer nos mostrar, meus irmãos, que Jesus ressuscitou e mostra sinais que vão para sempre o caminho da Galileia. A Galileia é o caminho no qual o Senhor volta. Veja, Jesus sai da Galileia nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Em Lucas, o centro da pregação de Jesus é em torno de Jerusalém. E em João, meus irmãos, é um percurso. Nesse sentido, meus irmãos, Jesus vai a Jerusalém, morre em Jerusalém como profeta, e depois de ressuscitado, ele volta de novo para a Galileia. Por quê? Porque ali ele começou. É o caminho de retorno que ele faz para a Galileia, o lugar no qual ele pregou, no lugar no qual ele viveu, no lugar no qual ele curou, no lugar no qual ele libertou. Isso quer dizer o quê, Padre? Que Jesus sempre vai estar conosco, no lugar no qual nós estamos. Jesus passa em toda a comunidade católica, em toda a paróquia. Ele sempre está, ele sempre retorna, ele sempre veio a nós, como sinal da esperança e da misericórdia divina, que me liberta dos meus males. Que liberta dos meus males. Agora, este evangelho também tem um quê de Pedro. Pedro corre, mas não consegue alcançar o discípulo mais novo. Pedro é o primeiro a ver dentro do túmulo do Senhor os sinais da ressurreição, porque Pedro tinha uma ansiedade em recuperar aquilo no qual ele perdeu. E o que ele perdeu, Padre? A confiança do Senhor. Não que o Senhor não confiava nele, mas ele foi desconfigurado como homem de Deus quando negou o seu mestre 3 vezes. 3 vezes. Ele perdeu o sentido de sua existência, porque o sentido de sua existência era o Cristo, seu melhor amigo. Porque Jesus podia até amar outro discípulo mais do que Pedro, mas Pedro era o melhor amigo de Jesus. Pode ter certeza.
era o confidente. Você pode ver que todos os sinais no qual Jesus mostra ser o Salvador, o Messias, Pedro estava. E todos os grandes diálogos do Evangelho que Jesus faz é com Pedro, porque era o melhor amigo de Jesus. Olha, você entregar a sua vida a um amigo e perder a confiança dele, meus irmãos, é algo terrível. Mas imagine para Pedro, que perdeu a confiança não só no seu amigo, mas no seu Messias, o seu Salvador. E no diálogo, meus irmãos, do capítulo 21 de João, há então a reconfiguração e o retorno de Pedro ao seu amor. Inclusive é o lema sacerdotal do padre: Jesus, tu sabes que te amo. Senhor, aliás, Senhor, tu sabes que eu te amo, que te amo. A leitura da Bíblia Jerusalém, não da pastoral. E se dá em 3 perguntas. Pedro, filho de João, ou filho de Jonas, ou filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Essa cena se dá depois da pescaria milagrosa. Salvo me engano, meus irmãos, foi o primeiro dia da Páscoa, no qual o Papa Leão celebrou como o Romano Pontífice em Roma, a pescaria milagrosa, no qual Pedro estava pescando, quando viu o Senhor na praia. Quando chegou, Jesus já estava com peixe assando para comer, e começa então esse diálogo. A primeira pergunta é: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Mais uma vez ele diz: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Pedro já começa a se desesperar, porque é a segunda vez no qual Jesus pergunta, e ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus pergunta com firme convicção, nos olhos de Pedro, pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Na terceira vez, meus irmãos, Pedro entende que o amor no qual Jesus estava falando não era um amor de um amigo que eles tinham no passado, mas agora é um amor divino no qual Pedro tinha que guardar para a vida inteira, porque Jesus já era Deus ressuscitado. Era o amor ágape, o amor divino que nós temos por Deus, que não é o amor igual ao amor que nós temos por nossos filhos, por vossos maridos ou por vossas esposas. É o amor que nós reservamos só a Deus. É o amor da confiança plena no Senhor. É o amor que não se perde. É o amor, meus irmãos, de entrega total ao Senhor. Porque no mundo no qual nós vivemos, nós temos muitos afazeres. Trabalhamos, família, tudo enquanto. Nós reservamos um tempo para vir à igreja. E às vezes nós somos católicos por sessão. Agora eu tenho que me comportar como católico. Agora eu tenho que me comportar como um civil. Agora eu tenho que me comportar como desta forma. Mas o nosso ser cristão, meus irmãos, deve ser completo, totalmente completo. Não deve ter divisórias como gavetas no qual nós abrimos. Nós devemos nos comportar como católicos em todos os lugares, como cristãos em todos os lugares. E a existência de Pedro, meus irmãos, a existência de Pedro só existia por causa de Cristo. E ali ele é reconfigurado. Ali ele é reconfigurado. Meus irmãos, que nós possamos, antes de tudo, crermos no Senhor, aquele que nos reconfigura para uma vida nova nele, para uma vida de fé da existência. Eu dizia, meus irmãos, ontem, que Jesus deve ser o esposo de nossas almas, ao ponto de que nós nos conformamos tanto nossa vida e nosso coração com Ele, que nós começamos a parecer-nos com Ele. Não que devemos carregar nossas feridas abertas, ou chagas como de São Francisco, mas parecermos com Cristo em gestos concretos de amor,
de misericórdia, de compreensão, de aceitação, de liberdade de amar, porque o amor, meus irmãos, o amor não se negocia, o amor se dá gratuitamente, o amor se abre para a existência do outro, o amor compreende o outro, mas o amor também corrige, o amor também exige, o amor também transforma. O amor, meus irmãos, é o sentimento mais sublime no qual nós podemos ter. O vínculo da perfeição é o amor. O vínculo da perfeição é o amor. O amor que Deus nos tem e que nós temos, meus irmãos, que repetir em nossas vidas. Repetir em nossas vidas. Não adianta, viu? Um coração cheio de amargura, cheio de si, cheio de orgulho, não adianta. O que nos basta, meus irmãos, é nos parecermos com Cristo. Vejam São Francisco, imitou tanto seu mestre que pareceu-se com ele. Não sabia se era Cristo, se não sabia se era Francisco ou se outro Cristo era. Não é isso? Como diz a música? Como diz a música, não sabia se era Francisco ou se outro Cristo era. Cheio de amor. Vamos lá? Será que essas senhoras conseguem cantar? Meu Deus. Bora lá, letra. Cheio de amor, cheio de amor. Tu tá caindo os cabelos, você mais de saber essa música. Agora nós. Cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazes o nosso Salvador. Bora, canta mais uma estrofe, que pobreza, gente. Este na presença de Deus Redentor, serafim alado de claro fulgor, cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazes de nosso Salvador. Já ninguém sabia afirmar com veras se eras Francisco, ou se Cristo era Cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazes do nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Meus irmãos, professemos a nossa santa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, com fé e confiança, façamos as nossas preces. Resposta. Ó Pai,
que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Ó Pai, que ressuscitastes o vosso Filho, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que, iluminada pela ressurreição de Cristo, viva com alegria o Evangelho e testemunho do mundo, a paz e o bem, como ensinou São Francisco de Assis, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Pelo Papa, pelos bispos e sacerdotes, para que conduzam o povo de Deus com humildade, simplicidade e amor aos pobres, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Pela família franciscana, para que neste ano jubilar, renove sua vocação de viver o Evangelho com radicalidade, fraternidade e cuidado com toda a criação, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Pelos pobres, doentes e excluídos, para que encontre em nós irmãos solidários e sinais vivos do amor de Cristo ressuscitado, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Pela paz no mundo, para que cessem as guerras, a violência, a toda forma de justiça e floresça a reconciliação entre os povos, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Por nossa área pastoral, reunida nesta celebração eucarística, para que viva a alegria pascal e se comprometa com a construção de um mundo mais fraterno, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que neste ano jubilar sejamos renovados na fé, na esperança e na caridade, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, rezemos. Ó Pai, que ressuscitastes vosso Filho, escutai a nossa prece. Tudo isso, Pai querido, nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer o nosso momento de ofertório cantando. Cristo é o dom do
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós os oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar-vos vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesta noite, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo restaurou-nos a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós iremos rezar a prece eucarística primeira, o cânon romano. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos ante tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe a paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com vosso servo, o Papa Leão, e nosso Bispo Juarez, e todos os bispos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles e por nós oferecemos também, eles os oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta noite, este dia santíssimo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. São José, seu esposo, e também os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos.
os santos vos louvam. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo. Concedei-lhe a remissão de todos os pecados. Dai os nossos dias a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, Pai Todo-Poderoso, e pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos de vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precedem como sinal da fé e dormem o sono da paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Meu povo, o padre dá uma pausa para lembrar, porque aqui tem dizendo: une as mãos em silêncio para rezar brevemente pelos defuntos que deseja recordar, de braços abertos, prossegue. Então essa pausa é para eu lembrar dos defuntos da comunidade. Eu falo os defuntos da comunidade, todos. É claro que eu não sei o nome de todo mundo, mas eu me lembro da minha família, dos entes queridos, das pessoas no qual
me pedem para rezar por seus defuntos, pelos mortos. Depois do silêncio, eu abro a mão e continuo, tá certo? A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei-lhes o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos vossos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e sangue de Cristo vos guarde para a vida eterna. Amém. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Celebremos
cantar as grandes obras do Senhor. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos nele e exultemos. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exultemos. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. Aleluia, aleluia. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz, de paz. Aonde alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar.
misericórdia, a justiça e a ganância de Deus, agindo naqueles que impedem ao pobre viver sem terra, trabalho e comida, a vida não há quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, na Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Os nossos avisos são breves. Iniciamos nosso ano jubilar. Essa semana reiniciamos nossas atividades normais, terça e quinta-feira na Igreja Matriz. E no final de semana teremos as missas na São Sebastião, no outro dia Matriz e Santa Rosa de Lima, Mercês e Matriz de novo, tá certo? Tudo volta antes como no quartel de Abrantes, tá certo? É claro que a Semana Santa exige de nós mais vigor, mais força, mais intensidade, mas agora tudo volta à planície da Páscoa para celebrarmos, é claro, caminharmos, é claro, para o nosso Pentecostes. Eu convido vocês, meus irmãos, depois daqui, participarmos da nossa parte social, que com tanto carinho e esmero as comunidades prepararam, todas em comunhão com o ano jubilar franciscano de nossa paróquia. E desde já eu gostaria de agradecer todas as pessoas envolvidas no tríduo pascal, na festa jubilar franciscana. Não cabe nomes aqui, porque a festa é nossa, a casa é nossa, a paróquia é nossa, tá bom? Mas saibam que muita gente está por trás de tudo isso, para que possamos ter uma festa bonita em nossa comunidade, que este ano assume para si um espírito mais franciscano, de anunciar as maravilhas de Deus na vida de Francisco. Por isso eu peço a todos vocês, para nós ficarmos de pé e cantarmos: ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver Ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Só o povo de Deus. ó Mestre,
Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de vossos filhos, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vos que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Tchau. Pela alegria que reina em toda parte, a natureza tão cheia de esplendor, no ar festivo das cores vivas, eu sinto a tua paz, ó Senhor. A Páscoa não é só hoje,